Seja bem-vindo, caro leitor e leitora, ao quarto episódio do nosso podcast Ler Antes de Partir. No presente episódio, iremos dialogar sobre distopias. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela presença de vocês ouvindo mais uma vez o que nós temos a trazer um pouquinho sobre livros que nos trouxeram reflexões incríveis. Falar de distopia é algo muito interessante porque é essencialmente histórico, abrange muitas coisas. A gente vai poder falar, fazer muita intertextualidade dessa vez. Nosso quarto episódio, a gente agradece a audiência até aqui. Continue ouvindo e vamos saber um pouquinho de algumas distopias nacionais e internacionais. É claro que em maior número. Dessa vez nós vamos falar das internacionais, foram as que nós mais lemos, mas também teremos alguns exemplos nacionais. Olá, leitor. Seja possível não começar explicando o que vem a ser distopia. Foque na palavra utopia. O que é utopia? Algo que é, que é utópico, como já o nome diz, que é algo que é o sonho, mas é surreal. E distópico é o inverso. É algo que não é o esperado para a humanidade. É como, por exemplo, no grande romance 1984 de George Orwell, ele traz uma realidade onde todas as pessoas que são inseridas naquele contexto perderam o conceito básico de liberdade e são controladas por câmeras e vigiadas 24 horas por dia, estilo BBB, o conceito que ele próprio conceituou e criou. Ou seja, traz à tona um universo, não apenas o universo, mas uma realidade opressiva que sempre há três características centrais em qualquer distopia. Independente do subgênero que ela aproveite da ficção científica, né? Que não, ela é uma ficção científica. Há três objetivos, não apenas objetivos, mas pontos claros para sabermos se uma obra é uma distopia ou não. Que é necessário um governo autoritário de forma direta ou indiretamente. Além disso, uma grande crise ambiental ou correlacionados com uma guerra que ainda está em curso, como é abordado no Graça Infinita e outros romances similares que vamos citar ao longo do episódio. Além do mais, angústias históricas, como por exemplo Fahrenheit 451, que ele traz à tona uma crítica ao regime nazista que queimou vários livros, e isso deu a ideia para o autor. Além disso, é indescritível não comentar a tecnologia que sempre ele priva, especialmente a liberdade, mas claro, há outros que são outros conceitos que são apresenta privações, mas na grande maioria a tecnologia ela domina o ser humano e não o contrário, como deveria. E por fim, ela, como eu estava comentando, ele traz à tona uma privação de um direito previsto, que geralmente é a liberdade, mas alguns é a felicidade, a inteligência, o humor, são várias, e claro, especialmente o autor, correlacionado com a época que ele vivenciou um fato, uma guerra, ele pega aquele contexto mais com forma de crítica, estilo Orwell, quando ele escreveu a Revolução dos Bichos, que iremos falar posteriormente. Mas lembre-se, toda distopia, especialmente as mais contemporâneas, é um livro político, mas não panfletário. Mas o que seria panfletário? É o livro que ele só divulga política. É porque, querendo ou não, distopia é sempre como envolto a um governo autoritário, é impossível não você tanto ler quanto escrever uma distopia sem citar ou criar um sistema político por trás. Também
lembrar que essas distopias, independente do modelo que estejam apresentadas, elas sempre pregam o anti-utópico, né? Sempre uma crítica, um olhar crítico para uma utopia e também tem o sentido de ambivalência. Fala também muitas críticas sobre o socialismo, que é o caso da Revolução dos Bichos de George Orwell, mas também fala da predação do capitalismo, a predação da tecnologia sobre o homem, que temos em muitos exemplos, a predação eh, a predação de algumas democracias sociais e essas perspectivas sempre são mostradas com os olhares projetados, né, para o futuro de desastre de alguns modelos utópicos, sejam eles o socialismo ou modelos utópicos de um controle melhor do uso do dinheiro no capitalismo, ou coisas que nós achamos que serão superadas em algum momento, a desigualdade social, o momento em que o oprimido passa a ser opressor, que aí a gente vê muito em George Orwell e também o Presidente Negro, de Monteiro Lobato, como também algumas distopias com um fundo para mostrar uma história, mas mesmo assim não deixam de ter a questão política, né? Um dos exemplos é Graça Infinita, que mostraria um exemplo de uma união entre o Canadá, Estados Unidos e México, e que para muitos seria um modelo econômico interessante, não se dá de forma muito legal, e com o Wallace Pye dizendo ao decorrer da desse romance que é tão grande, tão complicado, né? Graça Infinita. E assim, em suma, as distopias elas vão produzir esse sentimento de angústia. A angústia histórica é, é relacionada justamente a um sentimento. E se isso acontecesse? E se o governo tal tomasse poder, político tal tomasse poder? Esse sentimento generalizado também com o desenvolvimento da ciência, o medo com alguns tipos de desenvolvimento, medo da tecnologia que é muito presente hoje, a tecnologia de clones, já se fizeram algumas distopias acerca disso, todo o processo científico de biotecnologia também está muito presente nas distopias. Inclusive tem distopias também, não vai ser foco, mas uma distopia do Stephen King, que fala justamente sobre a guerra de gênero, né? Que aconteceria se as mulheres sumissem, estivessem adormecidas. E aí a gente volta também para uma distopia que é muito presente, tanto no cinema, em série, um seriado muito interessante, como também no próprio livro, que agora vi o segundo livro, Os Testamentos, que seria essa grande distopia sobre o governo o governo em que as mulheres fossem subjugadas, o conto de Aia. O conto de Aia é um exemplo de distopia e de guerra de sexo mesmo, de subjugação de um sexo em detrimento de outro. E dessa forma faz várias alusões, várias guerras com o poder religioso e a aristocracia, principalmente o patriarcado e toda essa confusão. Então, a distopia tem esse sentimento de angústia, né, generalizado, que vai ter um contraste com o desenvolvimento da ciência e dessas técnicas da ciência, né, e tudo que isso vai trazer de ruim para a sociedade. A sociedade vai evoluir de certa forma, mas ela vai regredir espiritualmente, vai regredir em moralidade, vai regredir, vai produzir um sentimento de angústia por causa disso. É que sentimento que a gente sempre pensa.
É mais comum em época de eleição, né? O que aconteceria se político tal tomasse o poder. E as distopias, no geral, elas vão nesse âmbito e vai para o comportamento do sujeito também, os particularismos, né? Sexuais, religiosos, éticos e toda essa simbologia, né? Que vai entrar no sofrimento humano, os preconceitos, essa questão de sentido, o ser humano encontrando sentido ou não, superando ou não o sentido, por fim, a falência, né, dos, a falência dos seus, a falência dos seus governos, a falência das suas instituições, e tudo isso está presente na distopia. E outro ponto que eu recordei agora, eu não posso esquecer para você que está escutando de comentar, é outro fato que conta mais para a distopia. Não todos, claro, apresentam isso, mas como ela parte do gênero de ficção, é a em como ela aborda aquele tema de forma temporal. Porque não apenas a invenção, o conceito tecnológico, mas a crítica social. Porque, por exemplo, 1984 foi escrito ele foi publicado em 1948, ou seja, mais de 70 anos atrás. E o que ele cita de crítica, de autocontrole, vigilância, que você pode visualizar em qualquer lugar que você esteja, tem uma câmera te observando. Mas por que a câmera? Não é para te controlar, é de forma indireta para aquilo. Se não tiver câmera, o mundo vira um caos, porque a pessoa pode fazer o que quiser, pode roubar, pode fazer aquilo. Apenas isso. E claro, não apenas isso, mas em outros casos mais simplórios, simplórios, que traz como, por exemplo, o livro Não Vai Acontecer Aqui, do Sinclair Lewis, que ele traz um quesito atemporal personagem. Mas você pode estar se perguntando como que um escritor pode ter escrito um livro há mais de X anos e conseguir quase de forma idêntica criar um personagem que iria muitos anos posteriores. Vou te explicar de forma mais resumida esse aspecto. Assim, que nessa obra, por exemplo, nos Estados Unidos, como diz o nome do romance, não vai acontecer aqui, por conta da onda fascista na Europa, que ele foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, posteriormente à Segunda Guerra Mundial, tava esse fascinação pelo esses regimes totalitários. E por essa razão, o autor decidiu criar como seria se no país que é mais reconhecido por espalhar liberdade e ter a liberdade sobre seu próprio território, se por acaso fosse eleito um presidente que fosse contra imigrante e uma personificação clara e objetiva do ex-presidente Donald Trump. E é basicamente isso. E é tão atemporal para que vocês possam perceber como que o autor ele pensa em fatos que podem ocorrer. Inclusive, já no início do livro, não é spoiler, antes da página 30, 20, se não me engano, ele apresenta uma própria invasão do Capitólio, ou seja, muito atemporal, não apenas, como eu digo, no aspecto tecnológico, que muitas obras abordam. Mas, claro, além disso, vocês devem estar se perguntando qual foi o romance pioneiro esse gênero, qual romance que apresentou esse conceito. E muitos se surpreenderiam, mas o romance que foi o pioneiro, que é considerado um marco na literatura, é um que muitos leram durante a escola, mas provavelmente não perceberam como que ele é um romance mais político do que aventura e fantasia, que é o livro escrito pelo Jonathan Smith, chamado Viagem de Gulliver. Mas por que você deve estar se indagando por qual razão isso é uma obra distópica?
porque ele, de forma resumida, vou contar a sinopse, é uma pessoa, uma pessoa normal que ele se perde num barco, ele vai para um lugar fantástico onde existe vários seres, claro, uma alta sociedade bem desenvolvida, mas são seres minúsculos. Comparado com eles, são meras formigas. Mas ele observa que são quatro sociedades bem diferentes entre cada uma. Que, por exemplo, uma ela prioriza o trabalho braçal, já a outra prioriza a beleza, a outra, como eu disse, prioriza a estética, e assim vai. E com esses marcos, claro, não apenas isso, e com crítica política que ele fez, porque ele foi escrito durante um período conturbado na história da Inglaterra, que estavam rolando guerras e conflitos, e isso é outro fato que influencia muito como que o autor vai evidenciar sua crítica social, não apenas política. E é como eu estava dizendo, é surreal como cada distopia ela consegue não apenas influenciar a nós como ser humano a ter uma posição diferente, contrária a regimes autoritários, mas especialmente para abrir nossa mente e observar como cada, não apenas liberdade, mas até aspectos mais intrínsecos e como cada um sabe, pode ser cerceado. Como uma outra distopia que ela aqui não é muito falada e relembrada, mas eu gostaria de citar, que é um romance muito bom, que eu gostei muito da forma que o autor escreve, não apenas isso, mas do que ele trata, que muitos consideram um problema na França, que é o aumento dos muçulmanos naquela nação. Desde 2015, anteriormente, já começou esse incógnita lá, esse problema com imigração. Até que um autor, ele escreveu o romance chamado Submissão, no qual ele cria um contexto histórico que em 2022, ou seja, já nas próximas eleições, o movimento árabe unido, é mais ou menos assim, que faz um bom tempo que eu já li, não recordo expressamente como é o nome do Partido Árabe de, de cunho muçulmano. Ele ganha as eleições e de forma gradativa, como cada distopia é a receita do bolo de cada distopia, é começado a cercear a liberdade, especialmente religiosa. As mulheres precisam usar burca na universidade, ao, ou seja, ele mostra todo um conceito de como não apenas a liberdade, mas especialmente como o própria nação ou o próprio indivíduo ele pode perder a sua própria cultura. E também impressiona que quando foi publicada essa obra, é recente, 2011, 2015, se não me falha a mente, ela, esse romance foi taxado como xenofóbico. Cômico porque, como sendo uma distopia, mesmo sendo algo ficcional, às vezes até os romances sofrem tentativas de ser cerceados. Ironia do destino, não acho? Interessante demais que algumas pessoas dizem, mas esses livros não refletiram muito o que a gente tem hoje, mas sim, principalmente em algumas distopias sobre tecnologia, nós chegamos bem perto. Graça Infinita, nós chegamos bem perto também. Em 1984, George Orwell. Inclusive, nós temos em Admirável Mundo Novo também. Inclusive, em 1984, para quem não sabe, o Big Brother Brasil, esse reality show que muitos adoram, muitos toleram, muitos odeiam, ele é uma alusão a justamente isso, o grande irmão que está vigiando todo mundo, Big Brother está vigiando todo mundo com câmeras ao todo lado, ninguém escapa dos olhos do grande irmão. E 1984 não parou, não é só uma homenagem que foi feita no reality show,
Mas o governo chinês, ele não tem limites, né, em nada do que ele faz. Então, essa característica da distopia de não respeitar as instituições vigentes, né, nem o povo, seja o caráter que é populista ou o caráter oportunista. A gente tem aí o governo chinês que tem a pretensão, não sei se já conseguiu, de classificar todos os seus cidadãos com base no seu comportamento digital. Então, a vigilância seria feita a partir do comportamento digital, por isso que eles têm, inclusive, muitos sites abolidos lá. E aí vai ter a premiação para os que têm um comportamento mais bem aceito pelo governo. Muito interessante, porque parece muito com a distopia. Então, é um totalitarismo digital, né? Então, o país vai ser totalmente controlado é, pelo Estado. E tem um estudioso da USP, Luli Rafter, que diz que isso é uma forma de ditadura, né, que pode por acaso se transformar em uma grande potência tecnológica. Então, esse próprio cerceamento que ele dá aos indivíduos dali é uma forma de ascensão do governo e de se tornar uma potência tecnológica. A partir do momento que ele controla todos e dá premiação a todos, ele cria um contexto de competição, já é uma própria distopia, esse contexto de competição. Eu começo a me lembrar de Battle Royale, começo a me lembrar de muitos outros contextos de competição, aqueles mais adolescentes. Você se lembra, Gabriel, aqueles A Seleção, Jogos Vorazes? Isso me lembra muito isso, e isso está acontecendo realmente. Então, não foi só alguma coisa que o George Orwell pensou e profetizou. Interessante essa abordagem da Samara, nos trazendo outro ponto geralmente a gente não nota de início, mas partindo desse pressuposto que ela nos apresentou, um fato muito interessante é que se você, claro, fazer uma pesquisa rápida na internet, você irá ficar espantado que a Inglaterra não ocupa 10 das primeiras colocações onde existe mais câmeras vigiando, como a Samara comentou, né? Reforçando a fala dela, onde há mais câmeras que vigiam as pessoas é na China, e não apenas, como ela disse, tentar controlar o indivíduo, dar pontos sociais para tudo, de forma como ele comporta, inclusive o que ele compra na internet pode ser ponto mais, ponto menos, mas lá até alguns anos atrás rolou vários protestos contra isso, no qual eles tentavam evitar que, estilo o próprio Corel criou no seu romance, que as câmeras tivessem controle facial e conseguissem controlar a vida, não apenas a vida, mas identificar qual pessoa causou isso, causou aquilo. E relembrando outro fato fundamental que o Orwell trouxe, não apenas o controle, é que estamos vendo em diversos, não apenas no Brasil, mas de inúmeros governos, que é a tentativa de mudar a história. Que para para os que não leram o 1984, você acompanha o personagem, ele trabalha no Ministério da Verdade, e a função dele é pegar um documento oficial que, por exemplo, fala, ó, o Charlie morreu, e nesse documento fala que o Charlie está vivo. Você pega o documento oficial, você altera ele, cria um novo documento, fala o Charlie está morto, e pega aquele documento oficial e joga num tubo que vai ser incinerado. Ou seja, ele mostra como que é essa alternância da história, como aquela velha história. Quem vence conta a verdadeira história. E não apenas essa história, ele mostra como que você pode a manipulação de qual conceito de história você quer que seja contada e como que a mídia tem um papel fundamental em como pode mudar o pensamento de uma pessoa. Outro romance que não é igual, mas rivaliza um pouco,
é outro que citamos já anteriormente, mas não tanto, que é o Fahrenheit 451, que ele traz uma realidade onde, pelo incrível que pareça, não é, não é uma liberdade que muitos iriam se importar, porque infelizmente há poucos leitores no mundo, mas é algo que, tipo, imagina um mundo, uma cidade, melhor dizendo, em que ninguém pode ler. Nesse romance que o autor americano criou, ele traz uma realidade onde os bombeiros in- são chamados quando identificam um lugar que há uma biblioteca ou livros e incendeiam, jogam fogo e destrói, porque o livro, como todos sabemos, é o único método que o homem tem da forma de mudar não apenas o mundo, mas o seu país. E é muito interessante como que o autor traz essa crítica partindo de própria pessoa que integra esse grupo. Que é outra também característica desse romance. Não apenas a pessoa ser, como podemos dizer, bem entre aspas, vítima do regime, mas fazer parte e deve se submeter àquele que deve autoridade a ele. Continuando aqui no contexto de Fahrenheit 451, é justamente essa história da incineração da cultura, né? Então, o governo ele não permitia que as pessoas tivessem um pensamento crítico, autônomo. Não, você tem que pensar o que a gente quiser. Então, tudo que possibilite o seu pensamento, o seu desenvolvimento crítico autônomo, individual, nós não vamos permitir. Então, é a crítica social ao autoritarismo, que é uma repulsa ao conhecimento, uma repulsa à busca por saber, saber próprio, desenvolvimento crítico. E aí, esse governo tem repulsa a isso. Por isso, a incineração de toda a cultura. E isso está muito ligado ao movimento do futurismo, né? De incendiar as bibliotecas, destruir toda a cultura de um povo, de um país. Lembra muito Hitler, né? Quando chegava, invadia um país ali, queimava tudo. Não vamos deixar a história, não vamos deixar nada. Só que isso agora é o próprio governo fazendo isso, né? Então, destruir tudo o que é relativo à cultura, conhecimento, a revolução cultural também na China, que foram queimados muitos livros e que foi é, incentivado ali por Mao Tse Tung, e os jovens foram com tudo para cima, né? Então a gente viu sendo escrito Fahrenheit 5 pelo RAI, e a gente viu isso em governos acontecendo. E o futurismo, né, esse movimento, ele pregava muito isso. Para que o novo viesse, tinha que destruir tudo. Tudo, tudo, inclusive a cultura. Mas nesse caso era um caso mais de repulsa ao conhecimento, então queremos alienação. Então a gente tem que destruir tudo que é contra a alienação. Muito bom como a Samara dissertou sobre esse tema. E um fato que agora eu quero, não fato, mas característica, tema que eu desejo adentrar com vocês, é como que geralmente acontece na própria distopia, um embate entre dois mundos, não apenas do opressor e oprimido, como já de forma indireta eles utilizam e reutilizam a teoria de Karl Marx. Mas não apenas o contato com o ser humano como opressor, mas tem um romance que foi um dos pioneiros em abordar além do nosso mundo, que foi considerado um dos pais da ficção científica, que é o H.G. Wells, que é na obra Guerra dos Mundos, na qual ele apresenta como seria se caso um ser mais evoluído que o ser humano invadisse a Inglaterra e transformasse e fizesse o que ela fez há tanto longos anos do próprio imperialismo contra a sua própria nação. Ou seja, de forma simplória, esse romance tentado ao leitor cai alguns objetos de ferro gigantes na Inglaterra. O autor ele
vai com os amigos descobrir que é aquele objeto muito estranho, e ao chegar lá, posteriormente ele descobre que aquelas máquinas, e depois ele descobre que não é um objeto comum, não é um meteorito, como eles estavam tentando presumir, mas são máquinas que ganham vida, levantam e começam a andar e soltar um raio que destrói tudo. Estilo no que provavelmente você já deve ter assistido, que passava infinitas vezes na tela quente e outras TV a cabo, que é a adaptação cinematográfica com Tom Cruise, que provavelmente você deve se relembrar daquele som que o alienígena faz quando se aproxima e o raio que ele soltava. Que é estilo aquilo que ele apresenta no livro, como que a própria cultura que expandiu o mundo e subverter outras culturas por meio do imperialismo, como seria se o jogo virasse contra eles próprios. Al- Além do mais, eu gostaria de citar outra obra clássica do mesmo autor, que é A Máquina do Tempo, que ele traz um outro perspectiva de como seria se o ser humano evoluísse, mas claro, geralmente quando pensando no futuro, imaginando tipo Jetson, coisas boas, tecnologia, harmonia, mas não é o caso que é apresentado nesse romance. É contar de trás para frente. Um cara chega num bar e fala que ele foi pro futuro em 2148 e ele diz, aí pede comida e assim começa a contar a sua história. Aí ele conta que ele criou, ele construiu uma máquina, ele vai pro futuro, só que lá no futuro há apenas duas civilizações, uma que é oriunda da burguesia e outra que é oriunda do povão, das pessoas pobres. E são essas duas. E pelo incrível que pareça, a que é a origem dos burgueses, ela tem mais, ainda mais quando o personagem vai nas áreas que são desses, são considerados estilo inimigos, ofensivos, e tem mais não apenas dramatização, mas a forma como ele apresenta a narrativa tem mais um cunho um pouco, não, não literal, mas um cunho um pouquinho vinculado para o terror. É muito interessante essa visão do H.G. Wells, porque se analisarmos friamente qual sua linha política, ele era socialista convicto, ou seja, não, claro, não todos os romances ele ele expressou essa visão pessimista do capitalismo, já de forma prematura, de como outros romances que iremos comentar em breve, mas a forma gloriosa de como ele consegue apresentar uma crítica social, um ser de outro mundo, que podemos deslumbrar nele uma crítica não apenas social, mas especialmente histórica. E por essa razão, eu digo a vocês que estão escutando que não apenas política, mas para todos que desejam se debruçar em breve mais sobre esse tema, ou ler as obras que iremos indicar ao final do podcast, indico para cada um ler, conhecer um pouco a vida do autor, que isso é fundamental. E de forma rápida, Orwell, por exemplo, ele ficou tão enraivado por conta de quase ter morrido sob os próprios comunistas na Guerra Civil Espanhola, quando ele estava lutando em favor deles, e ainda com sua mulher, que ele pensou um romance que ele colocaria uma sátira por intermédio de animais de uma fazenda que estavam desgostosos com o dono, o fazendeiro, que comentava: Nossa, não temos comidas, passamos fome, vamos fazer uma revolução. Eles conseguem fazer a revolta da granja e, e trazer os ideais do porco que representa Marx. Só que, infelizmente, no fundo,
eles passam a ser mais apresentar uma miséria maior ainda do que aquela que jamais existiu. Existia apenas na mente deles. E é isso o que é fundamental da distopia, que geralmente ainda mais essas com críticas políticas mais diretas, digamos assim, que ele apresenta a crítica, mas e ao mesmo tempo mostra que não há um lado correto da história. Do George Orwell, vamos voltar um pouco. é, eu pensei também para esse momento colocar Laranja Mecânica, que é um livro que fala sobre um, um- um- um ambiente em que tem muito autoritarismo e ao mesmo tempo tem jovens muito violentos, né? Seria esse o contexto da Laranja Mecânica, em que esses jovens são o novo perigo, né? O governo autoritário, e muitos pensam que o autoritarismo vai ter segurança, né? E tudo vai ficar bem para a sociedade. E, e não é o que a gente vê, né? Nesse futuro que é desprendido por Laranja Mecânica. O personagem, um dos personagens foco é o Alex. E dentro desse universo de Laranja Mecânica, tem gangues de garotos muito violentos, né? Que eles têm um comportamento que para eles é libertário, então é o violência extrema, é ultra violência o cenário de Laranja Mecânica. E aí é um problema de segurança pública, de delinquência, né, dentro desses jovens, principalmente da classe média, e aí já vai ao contraponto, né, diz que só os marginalizados socialmente pobres seriam violentos. Não, esses jovens de classe média se reúnem em gangues para usar drogas e como eles não podem beber, né, que é proibido distribuir bebida para esse tipo de jovens, eles tomam leite com drogas. Seria o leite com tudo dentro, que é o leite com alucinógenos, e isso era completamente normal. E eles usavam essas drogas para cometer todo tipo de violência. E eles não poupavam ninguém. Geralmente dizem que alguns bandidos, né, criminosos assim, eles poupam crianças, poupam adultos, adultos não, poupam idosos, mas não. Eles cometiam todos os tipos de atrocidades com essas pessoas, desde espancamentos, estupros, coisas terríveis. Então esse é um filme, se você não gosta de muita violência, eu não recomendo nem o filme, nem o livro. É um livro bem pesado. Então mostra a rebeldia desses jovens, desse governo de autoritarismo. E aí o desafio deles é esse, ter a liberdade, e o autor vem com uma pancada forte contra a terceirização da educação, porque em todo momento é deixado explícito que a educação deles foi terceirizada para o Estado não foi capaz de dar o básico de educação. Então, é, fala muito sobre detalhes relacionados à Inglaterra futurista, e alguns personagens citam pessoas que nós conhecemos bastante, citam Beethoven, citam o Elvis Presley, e eles, em momentos ali, eles são pegos pela polícia, são levados a reformatórios, e aí continua, né, o governo com essa intenção de tentar corrigir, de tentar fazer algo. E esse é um livro muito interessante, porque tem um dialeto próprio, tem palavras que você não vai achar tradução, que é a mistura o russo com o inglês, e se forma um dialeto próprio, é muito interessante. Mas vai justamente para essa questão da educação, os pais que terceirizam essa educação para o Estado e acham que se a gente criar ideologias que sejam mais aprazíveis, que abarquem a todos, a gente vai ter um paz plena. Na verdade, não, né? A educação, ela é parte representativa da instituição família também, além da instituição
escola que contribui com esse ensino técnico-científico. Os pais não deveriam jamais abandonar a educação dos seus filhos. Laranja Mecânica está aí para falar isso bem forte. E é isso. Queria deixar de esquecer de Laranja Mecânica. Muito interessante como a Samara abordou o tema desse romance, adaptação cinematográfica clássica. Eu contraria a Samara. Eu digo, você precisa assistir esse filme, que é uma obra, foi dirigida pelo Kubrick, o maior diretor dos todos os tempos. E você é mais, claro, o livro impacta, mas não como o filme. E é muito surreal como é forte esse romance. E outro que agora não são adolescentes, jovens adultos, né, melhor dizendo, mas também que é forte e impactante, especialmente o desfecho, não vou contar porque é spoiler, que outra que me surpreendeu a forma como o autor apresenta, que é O Senhor das Moscas. Esse também era um romance que eu estava muito curioso para ler, que ele conta como seria se um grupo de crianças sobreviventes de um acidente aéreo sobrevivesse, mas não apenas isso, como seria a sociedade que eles iriam construir e organizar sozinhos, sem nenhum adulto para ditar regras ou especialmente uma moral, isolados em uma ilha. E é muito interessante que você consegue observar não apenas como que cada um vai perdendo, não a moral deles, melhor dizendo, mas aspecto no- é, normal de cada indivíduo. Cada um, mesmo se formos para uma caverna, uma ilha, é, é imprescindível não deixar de manter os princípios básicos do humano. Que quando ele chegou lá, eles criam dois grupos. Aí os dois grupos são rivais. A partir desse fato, eles começam a guerrear e literalmente um matar os outros. Fica uma carnificina bem, bem forte. E como o autor mostra, ele se baseia para criar esse romance, claro, não de forma direta, mas numa teoria filosófica e especialmente política, que eu vejo dessa forma, em especial como muitas pessoas, não crianças, mas com mentalidade de crianças, creem que aquela forma de governo na qual apresentamos uma ausência de Estado, que na forma simplória, o nome correto no contexto político, que é o anarquismo, tornaria uma sociedade perfeita, mas não. O Senhor das Moscas, claro, mesmo sendo fictício, está para mostrar como seria se tal forma de governo fosse de forma introduzida oficialmente. E outra obra, já partindo desse pressuposto, que traz uma crítica social usando não apenas crianças, mas pessoas com menos de 18 anos, agora nesse caso é adolescentes, é uma que a Samara citou, mas não se aprofundou. Eu vou me aprofundar nela, que é uma obra que eu recomendo, distopia japonesa, Batalha Real, aqui no Brasil, mas o nome original é Battle Royale, e esse foi o autor que deu origem a esse conceito que, querendo ou não, Jogos Vorazes se tornou mais popular, mas foi esse japonês que criou esse termo, no qual eu observo que esse romance ele traz uma forte crítica social à pressão escolar que todo cidadão, especialmente estudante japonês, sofre durante o tempo de estudos, porque muitos desconhecem, mas mesmo o Japão sendo um dos melhores países do mundo para viver, expectativa de vida, lá é considerado um dos maiores picos de suicídio do mundo. Por exemplo, em 100 mil habitantes, cerca de 18,5% de pessoas lá se suicidam. Aí,
dessa forma que eu observo que foi a tentativa de crítica do autor. Por, porque o romance conta o seguinte: um grupo, todo anualmente acontece um evento que eles pegam uma turma do nono ano, ou seja, 40 alunos, é dividido entre meninas e meninos. Eles são escolhidos de forma aleatória, mas pelo incrível que pareça, ex-participantes podem jogar, participar desse jogo novamente. E. Ah, tá, isso como eu estava dizendo. Pode participar do jogo novamente e explicar todas as regras do jogo. Como diz o nome, Batalha Royale é o quê? É um estilo de jogo onde apenas um sobrevivente. Como, por exemplo, um que saiu nesse ano foi estrondoso sucesso na Netflix, o Round Six. É desse modelo, só que imagina adolescentes, quase estudantes do ensino médio, ficando numa ilha e podendo matar seus coleguinhas, seus amigos, de qualquer forma, usando katana, uma besta, uma arma, uma pistola com a própria mão. Que tem uma cena que lembra muito o GOT, que uma estudante mata a outra, não vou dizer o nome porque o nome japonês é complicado. Ela mata a outra estudante usando os próprios dedos. E é bem forte. Se você não tem estômago forte, não indico essa leitura, porque eu brinco que ele é o GOT versão distopia. Se o autor de fantasia escrevesse uma distopia, seria dessa forma. E é muito interessante como que ele cria as regras, porque, por exemplo, o, os capítulos não são divididos como a gente está. Claro, são divididos, como estão acostumados. Mas o marco do capítulo é cada fim de capítulo ele mostra quantos estão vivos, até sobrar apenas um. Além disso, de forma simplória, a regra do jogo é que você pode usar qualquer utensílio, arma, e cada pessoa ela utiliza um dispositivo que é estilo jogos mortais, que caso você fique parado ou não se submeta ao jogo, ele vai estilo uma coleira explosiva que você utiliza, e caso você não se submeta ao jogo, ela explode e você morre na hora. E também ele impossibilita qualquer meio de contato externo que os estudantes possam tentar realizar. Além disso, outro fato que eu achei muito interessante, como que ele apresenta as regras do jogo, que todo dia, já ainda pela manhã, é informado aos estudantes pontos do mapa que eles precisam carregar, que aquela local ninguém pode ficar lá, é zona excluída. E caso você permaneça naquela localidade, você será morto. Porque dessa forma ele força a pessoa a se ficar sempre se locomovendo, não ficar parado, porque seria muito simples, né? A pessoa saísse, porque cada um parte de um prédio que representa a escola e cada um se vira, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para noroeste, a pessoa que se vire lá, pega a arma e tenta não morrer nos primeiros minutos de jogo. Mas achei muito surreal essa obra. E um fato curioso é que esse romance ele foi vencedor de um prêmio. Ele foi finalista de um prêmio lá no Japão. Mas como eu comentei antes, como por conta do teor dele tão pesado e gore, ele foi recusado. Mas fiz dos leitores, ele foi aceito por uma editora. E é uma distopia que eu indico muito e que infelizmente poucos conhecem. Muito interessante. A abordagem que o Gabriel fez sobre Batalha Real, Battle Royale, eu não tinha ainda tido contato, ele que me apresentou, gostei bastante. Inclusive, gostei muito da análise que ele fez sobre o Senhor das Moscas. Foi uma distopia que ele me deu de presente de aniversário. E muito interessante no Senhor das Moscas, voltando um pouco.
é que é um livro em que é relatado de forma grotesca, assim, como seria a higiene dessas crianças sem regras. Então, vira um nível ali de o próprio Leviatã ali. O homem é lobo do próprio homem. Então, eles tentam ter algumas regras assim básicas, por exemplo. Vamos acender o fogo, porque com o fogo eles vão saber que a gente está aqui e a gente vai ser resgatado. Mas não, até disso alguns decidiram não lembrar dessa regra, deixar para lá, e eles começam a reacender algumas lendas dentro de si. E que por serem crianças é muito mais alimentado, né? Tinha um monstro ali naquela ilha, que eles vão ser devorados por eles, e que eles tinham que fugir desse monstro, e aí eles passam a se atacar uns aos outros. Aí tem muito sadismo, muitas questões. Então é muito interessante. Muito interessante. Recomendo muito, é curto e você é uma boa forma de começar com distopia. Muito relevante como a Samara, né, esmiuçou melhor o Senhor das Moscas, que é um distopia clássica. Mas além dessa, outra que eu já comentei anteriormente, mas eu queria voltar, que é um mais curta ainda que essa que ela indicou, que é a Revolução dos Bichos, que sem zoeira você consegue ler em apenas um dia, que ela tem, tem 130 páginas, é bem curto, você consegue deslumbrar em 130 páginas a Revolução dos Bichos e como que bichos sintetizam personagens políticos de Stalin, Lenin, Trotsky. Mas não apenas isso. Agora eu gostaria de comentar brevemente de romances que versam sobre a alta tecnologia. Não apenas a tecnologia, mas eles focam no desenvolvimento da tecnologia envolta ao mundo pós-apocalíptico ou muito evoluído, que é o contraponto do Android Sonhos com Ovelhas Elétricas, de um dos maiores autores de ficção, K.F. Dick, no qual ele mostra a história e crise moral, ele já nas primeiras páginas, do caçador de androids, chamado Rick, que ele é estilo um policial no romance, ele trabalha e a sua função é caçar replicantes. E como o próprio nome faz jus ao romance, por que androides sonham com ovelhas elétricas? Porque como é um mundo, aconteceu uma guerra, como eu comentei já no início do podcast, aconteceu um conflito que devastou principalmente o ambiente e a fauna de Los Angeles, onde se passa o romance. Ou seja, é um deserto árido onde não tem nada. E para ele suprir essa necessidade de animal, porque ter um animal é status. Não é, nesse romance não é ter um cachorro que é status, porque o próprio personagem, o Rick, ele tem uma ovelha elétrica, e por isso que faz a alusão ao nome do romance. Porque o sonho dele é ter uma real, mas é uma representação de uma elétrica. Que, por exemplo, se o animal morre, tu vai para uma loja, claro, no conceito que o autor apresenta, e tu pede para ser criado um bicho que é cópia, mas claro, um robô, não é real. E é muito interessante essa dualidade, não apenas da moral, mas como uma pessoa, em aspas, bem indivíduo, porque tem um emprego, é casado, mas tem crise com a própria esposa, mas o sonho dele de fato é ter um animal que, por conta do ambiente que ele vive e por conta dos próprios robôs que tentam matar ele, que ele não é o ramo da vida, ele quase é morto em um episódio, que um replicante tenta se passar por um robô, por um detetive que ele está esperando no carro. E a cena é muito interessante, que é um romance que te prende. Ele é curto, não é tão longo. E é muito relevante, não especialmente o romance, mas o tema que ele trata, mas o forte desse romance é os diálogos.
que os diálogos, especialmente vindo dos androides, é muito mostra como que o ser humano começa a perder a essência que ele carrega. E além desse, como eu comentei, outro que é carta marcada em nosso podcast, não poderia faltar, seria um crime capital deixar de citá-lo, que é o livro Neuromancer, escrito pelo autor William Gibson, que muitos não conhecem esse romance. Ele conta a história de uma. É um pouco similar com os androides são coveiras elétricas, pois ele se baseia em um futuro, só que não um futuro onde está tudo cagado. Esse é um futuro não pós-apocalíptico, mas cyberpunk, naqueles conceitos que deslumbramos mais nos animes japonês, tipo estilo Akira, entre outros. Mas outro fato muito interessante é que esse foi o livro que inspirou o filme Matrix, que ele conta a história de uma mulher que trabalha com um tráfico, por exemplo, assim, de forma simplória, com um traficante, e ela roubou a droga deles, e por conta desse tentativa dela de dar um golpe neles, o próprio traficante injetou, não o traficante, mas uma figura que representa o traficante no romance, injetou uma droga nela e que ela precisa sempre de um dispositivo para ser para não ficar, como posso ser, não tão louca assim, como ficar sóbria. E por essa razão ele é estilo o Neo no Matrix. Ele vive num mundo fictício que é desse modo que é apresentado nesse romance. Que não apenas ele critica a liberdade que a nossa própria mente pode ter. Que a gente. Será que estamos vivendo em uma realidade? Ou a própria realidade que temos em nossa mente é uma criação de outra pessoa ou de algo que estamos nos dando? Isso não vem ao caso, mas lembra muito uma pessoa que ela precisa tomar remédio porque ela tem uma doença mental, ou seja, se a pessoa não tomar o remédio, ela não consegue viver em sociedade. Lembra muito assim, de forma indireta, que claro, isso não é tratado muito no livro, mas você pode fazer as próprias alusões proporcionalmente à personagem. E por fim, outro livro que eu gostaria de falar de forma. Dois livros, melhor dizendo, gostaria de falar de forma breve. É O Homem do Castelo Alto, que ele traz, como eu comentei já no início do podcast, que a distopia ela se baseia especialmente em história. E dentro da história, especialmente a distopia, ela às vezes se debruça sobre alternativas históricas. E se, porque de forma específica, sim, a história não fala do e se não existe na história. Mas às vezes alguns autores criam essa situação como e se os aliados tivessem perdido a Segunda Guerra Mundial? E nesse caso, acho que, se não me engano, é pergunta de milhares de pessoas, não apenas as que estão ouvindo, como seria essa realidade alternativa? Você pode deslumbrar tanto na série, que é muito bem elaborada pela Amazon, não a Amazon, mas está disponível na Amazon, do Homem do Castelo Alto, no qual ele traz uma realidade onde o eixo foi o vencedor da Segunda Guerra Mundial, e eles se uniram, claro, o próprio grupo militar, né, e político, se uniram e dividiram os Estados Unidos. Uma região, estilo como dividiram Berlim pós Segunda Guerra Mundial. Uma região é do Japão, outra da Alemanha. E o romance, ele é contado, e até a Samara, quando leu, ela pode comentar possivelmente brevemente, ele é um pouquinho, para não dizer muito, eugenista. Mas é muito interessante como que o autor aborda e cria uma nova realidade
partindo daquela que aprendemos na escola que é correto, e estamos apresentando essa dualidade de uma história alternativa, mais coesa e como seria se tal fato viesse a ocorrer. E muitos conhecem, mas essa é considerada a maior obra do autor. E por fim, outro que, infelizmente, que eu me recorde, foi apenas essa obra que sofreu esse problema na época do seu lançamento, que é Nós, do autor que eu não vou falar que infelizmente eu não falo russo, mas é um romance pioneiro, também considerado um dos pioneiros do gênero distópico, e muitos dizem que o próprio Orwell se inspirou muito nessa obra para criar o seu romance, que há muitos fatos muito similares, especialmente porque em vez de personagem ele usa um código e estilo como fosse literalmente prisioneiros de um local, bem mais opressor que o Orwell. Mas um fato que eu gostaria de chamar a atenção nessa obra é como que, por receio ou medo de que o livro fosse causar, essa obra quase foi censurada. Porque eles tem, começaram a temer o que, que as pessoas iriam achar de uma obra que fosse contra o regime considerado por muitos não apenas utópico, mas o sonho que estava acontecendo, que infelizmente eu já observei, não apenas estudando de forma profunda os conceitos, censuras, especialmente oriundos da extinta União Soviética, atual Rússia, que ainda faz tal ato, mas que infelizmente nesse país, lá podemos elencar, foram dos mais que tentaram ou censuraram livros de escritores. E esse foi um dos pioneiros, o Nós, eles tentou uma tentativa de censura, mas felizmente para nós e o seu próprio leitor, autor, né, melhor, autor e leitor, não sofreu essa censura e ele pôde deslumbrar o seu romance sendo publicado e contemplando as maravilhas. Mas de forma breve, antes de passar a palavra para Samara, não sendo tão breve como vocês gostariam, mas incrível como outra obra que não é distopia, mas ela passou literalmente por essa censura, a explicação usada foi o receio de como que ela iria trazer uma opinião contrária àquela visão política igualitária que todos tinham. Que o livro é A Vida e Destino, que só foi publicado mais de 40 anos oficialmente na na Rússia, que o autor já, ele não, infelizmente, ele não viu a obra sendo publicada. Ah, você deve estar se perguntando, ah, mas você não sabia o que você está citando ela. Porque é um caso muito expressivo. Pensa, não foi um ato surreal que a pessoa vai matar outra. É um romance. Romance não vai matar ninguém. Mas o que usaram como argumento para suprimir essa obra da história da URSS, só quase na década de 80, 90 ela foi publicada lá oficialmente, foi um capítulo onde apresentava um diálogo entre um oficial alemão e um russo, porque a obra ela trata sobre Segunda Guerra Mundial, especificamente da Batalha de Stalingrado. Ou seja, o que não é bom, não fala de coisas boas, critica o nosso regime, nós vamos ser contra. Talvez algumas pessoas façam um paralelo com alguns governos atuais, nem estou dizendo de qual é. Interessante como o historiador sempre aponta para coisas que nós não vemos, né? Então, é, fazendo uma varredura de tudo que nós já falamos aqui, gostaria de dar uma atenção para os brasileiros. Mas antes de dar uma atenção aos brasileiros, eu queria dar uma pincelada no nome do Castelo Alto, que a Gabriel pediu para falar um pouco. É muito eugenista,
sim, porque dentro da distopia ali do Castelo Alto, a gente tem o eixo vencendo, então os japoneses, com aquela mesmo revanchismo que os alemães tiveram, de matar 4 americanos para cada um deles ofendido, e aí a gente vê ali o eixo do mal para cima. Então, o personagem principal acorda todos os dias ali na sua casa, muito confortável, comendo seu bacon, café da manhã e vai para o seu trabalho com o seu uniforme, com as suas insígnias nazistas e ali a gente tem o envelhecimento também do Führer e é assim. E aí nós uma parte em que tem uns sobreviventes gays, judeus e outras pessoas que eram abnegadas naquela época. É, estavam presentes ali, tinha um pessoal responsável por fazer uma limpeza étnica e eles eram parabenizados por isso. E aí nos nacionais a gente tem o Presidente Negro, escrito por Monteiro Lobato. Eu tô precisando ler de novo para ver o que que foi que acharam de racismo, assim, muito, diz que é muito eugenista, né? Simplesmente tem dois partidos dentro ali do presidente negro e o presidente dos Estados Unidos vai ser eleito. E depois disso, isso foi muito antes, né? E agora começaram a colocar o Obama nas capas desse livro, porque realmente aconteceu. Um presidente negro e nas eleições nós tínhamos um partido democrata contra um partido republicano, que era partido republicano majoritariamente formado por pessoas brancas, mas é, e um presidente democrata, né? Que era dito, é, no caso, o presidente Barack Obama, um presidente democrata, que era defensor das minorias. Mas o presidente negro vai além disso, né? Além dessa distinção, mas ele mostra o poder dos dois partidos e é muito legal de ser visto. Tem o Admirável Brasil Novo também. Claro que esse nome só podia ser inspirado em Admirável Mundo Novo e toda aquela genética que tem nele. E outro livro nacional, distopia nacional, é Não Verás País Nenhum. Faz muito tempo que eu li ele, eu até tive que recordar um pouco. Ele é de um escritor chamado Inácio de Loyola e ele se passa ali num governo que é chamado de esquema, e aí você já pode ver, né, se tem uma crítica política. E a Amazônia, ela está totalmente desertificada e a luta por água, a luta por insumos. Então, dentro desse governo, a gente tem castas sociais e desigualdades sociais muito fortes. E o personagem Souza, o personagem principal, ele vai até São Paulo e São Paulo está totalmente revirada, está totalmente ao contrário. E ele tem um furo nas mãos, por causa desse furo das mãos ele vai andando até São Paulo. Lembrei um pouco de Macunaíma nessa parte, mas é muito interessante, né, ver esse que seria da Amazônia como o ar-condicionado do mundo, agora um deserto, né? E todas as lutas políticas relacionadas a esses bens comuns geográficos. E sobre os nacionais, era basicamente isso. A gente está quase chegando ao fim desse episódio. Agradeço muito a boa colaboração de vocês em ouvir. Espero que vocês tenham gostado bastante. Foi muito importante para nós fazer. Nós estamos um pouco doentes os dois. Pegamos uma gripe nesse final do ano. Ainda descobrir qual é o vírus, a influenza, ou até Covid, variante, não sei. Eu ainda não tomei a terceira dose. Mas tá tudo bem, estamos nos recuperando e eu tô muito feliz porque a gente tá chegando ao fim desse episódio. E o Gabriel vai falar algo mais, mas eu gostei muito de colaborar, de falar sobre esse episódio, porque me deu vontade de ler praticamente todos os livros, a maioria deles. Porque o Gabriel falando, eu vejo coisas que eu não vi. E quando eu falo, ele vê coisas que ele não viu também. É muito interessante esse
trocar de experiências sobre a literatura, a leitura do livro e como isso reflete para cada um. Então, amigos, estou de volta. Era um podcast que eu estava muito com vontade de realizar, não apenas por ser uma pessoa da área, historiador, de estudar contextos históricos, mas é porque a Samara sabe que é um gênero, eu adoro, eu sou fascinado por ficção científica e grande parcela dos romances que eu citei eu tenho quase todos em físicos, poucos, um ou outro eu li no e-book, ou seja, não apenas isso, mas gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite. Pode ser de nós, ou de algum amigo ou conhecido que recomendou esse podcast para você. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Deu uma força que deixarei o link para você adquirir cada romance, livro que citamos ao longo do episódio. E cada valor será revertido para aperfeiçoamento e melhoria do nosso local de gravação e equipamento. Ou seja, será um efeito bumerangue. Você compra e irá voltar para você. Além disso, eu gostaria de citar brevemente o Admirável Mundo Novo, porque você pode ter achado que grande parcela dos romances que citamos não critica o capitalismo, mas pelo contrário, o Admirável Mundo Novo, o próprio Aldous Huxley, o autor, provavelmente pronunciei o nome errado, mas o sono faz isso, desculpe. Mas esse autor, ele cria uma realidade onde as pessoas vivem em um sistema de castas, que cada uma pessoa ela pode fazer isso, aquilo, ter serviço X, Y, não pode subir mais, subir menos. Elas são uma distopia vertical, ou seja, horizontal. É uma caça, é um sistema de caça distópico, onde a pessoa ela não muda. Ela vive naquilo. E o que eu mais me impressionou nesse romance, que eu vejo essa obra mais emblemática como crítica ao capitalismo, porque o autor coloca como presidente desse país o próprio criador do carro. O Henry Ford é o presidente dessa nação. Ou seja, ele coloca um contexto onde a pessoa é submetida, mas não de forma opressiva. Ela subverte essa opressão para a pessoa pensar que como ela vive, ela está vivendo uma liberdade, mas querendo não é uma falsa liberdade. E por fim, gostaria de indicar a leitura do Guerra Americana, que é um romance bem recente, e ele traz à tona, como diz o nome, ele reverte, ele traz uma reformulação dos conceitos da Guerra Civil Americana, que foi na segunda metade do século XIX. Como seria se os Estados Unidos passassem por um novo conflito dessa forma nos dias atuais? Mas não apenas atuais, ele vai e mostra uma guerra que as pessoas, uma mãe precisa sobreviver com seus filhos, seus 3 filhos, e passar vários perrengues para conseguir sobreviver. E é só isso que eu gostaria de falar. Aproveite o podcast e até a próxima.